Olá, aqui quem fala é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro As Portas da Percepção, de Aldous Huxley. Bom, e tiveram duas razões que me fizeram fazer, essa leitura. A primeira delas foi quando eu descobri que esse livro foi a origem da banda The Doors. E depois de ter feito a leitura, eu acho que eu consigo entender o porquê desse livro ter chamado então a atenção, do Jim Morrison, o vocalista da banda. E óbvio que esse livro não deve ter influenciado apenas essa banda, mas diversas outras bandas do mesmo período. E a segunda coisa que me fez ter interesse, nessa leitura é exatamente a base dessa teoria, se é que a gente pode chamar dessa forma, onde o autor ele vai abordar ali essa ideia em que o nosso cérebro, na verdade, ele funcionaria como uma espécie de filtro de estímulos. Então, seguindo essa ideia, é como se a todo momento nós fôssemos bombardeados por informações e estímulos sensoriais. E o nosso cérebro faria um filtro, então, apenas daquilo que seria imprescindível, para a nossa sobrevivência. Então, nesse sentido, quando alguém faz uso de algum alucinógeno, não é como se essa pessoa passasse a enxergar algo que não estava ali em primeiro lugar, mas sim que esse filtro, cerebral ele diminuísse a potência e essa pessoa então ela voltasse de certa forma àquele estágio inicial, onde nós teríamos mais contato com informações e estímulos, por exemplo. Refletindo sobre a minha experiência, vejo-me concordando com o Dr. Broad, eminente filósofo de Cambridge, em que deveríamos levar muito mais a sério do que temos feito até agora o tipo de teoria que Bergson apresentou a respeito da memória e da percepção sensorial. Sua tese é a de que a função do cérebro, do sistema nervoso e dos órgãos sensoriais é muito mais eliminativa que produtiva. A cada momento, cada pessoa é capaz de lembrar-se de tudo quanto já lhe aconteceu e de perceber tudo quanto está acontecendo em toda parte no universo. O cérebro e o sistema nervoso têm a função de impedir que sejamos sobrecarregados e confundidos por essa massa de conhecimento que, em sua maior parte, é inútil ou irrelevante. Assim, eles excluem a maioria das coisas que poderíamos perceber ou lembrar a cada momento e deixam passar somente uma seleção muito pequena e especial que provavelmente terá utilidade prática. Ainda sobre essa questão do cérebro, tem um trecho em que o autor ele aborda o tema da linguagem, que eu achei muito interessante. Cada indivíduo é a um só tempo o beneficiário e a vítima da tradição linguística no seio da qual nasceu. É seu beneficiário na medida em que a língua lhe dá acesso aos registros acumulados das experiências de outras pessoas, e é sua vítima na medida em que a mesma língua confirma, no indivíduo, a crença de que a consciência reduzida é a única consciência, assombrando o seu senso de realidade e criando nele a tendência quase inevitável de substituir os dados pelos conceitos, as coisas reais, pelas palavras. Uma coisa que eu achei interessante também na leitura é como o autor ele vai descrevendo essas suas viagens, quando ele faz uso então dessas substâncias. Onde ele comenta como as questões de tempo e espaço, por exemplo, perdem a importância e outras coisas como a essência real das coisas acabam ganhando mais importância. As impressões visuais se intensificam e o olhar recupera parte da inocência perceptiva da infância, quando as sensações não se subordinavam imediata e automaticamente aos conceitos. O interesse pelo espaço diminui e o interesse pelo tempo quase se anula. O espaço ainda existia, mas havia perdido a sua predominância. O que interessava antes de tudo à mente não eram as medidas e localizações, mas o ser e o significado. A experiência real que eu tivera até então, e ainda tinha, era de uma duração indefinida, ou, alternativamente, de um perpétuo presente composto de um apocalipse em contínua mutação. E como atualmente grande parte desses alucinógenos eles são proibidos, o autor ele comenta também sobre as drogas lícitas que existem por aí, como o tabaco e o álcool. E sobre isso eu separei dois trechos que eu achei muito interessantes. Hoje gastamos bem mais com bebida e fumo do que gastamos com educação. É claro que isso não surpreende. O anseio de escapar da individualidade e do ambiente
está presente de modo quase permanente em praticamente todas as pessoas. E o segundo trecho: apesar do número cada vez maior de alcoólatras incuráveis, apesar das centenas de milhares de pessoas anualmente mortas ou feridas por motoristas bêbados, comediantes ainda fazem piadas sobre o álcool e seus dependentes. E, apesar dos dados que associam o cigarro ao câncer de pulmão, praticamente todo o mundo vê o consumo de tabaco como algo quase tão normal e natural quanto a alimentação. Do ponto de vista do racionalista utilitarista, isso talvez pareça estranho. Para o historiador, é exatamente o que se havia de esperar. A firme convicção da realidade material do inferno nunca impediu os cristãos medievais de fazerem o que sua ambição, luxúria ou cobiça lhes sugeriam. O câncer de pulmão, os acidentes de trânsito e os milhões de alcoólatras que vivem na infelicidade e tornam os outros infelizes são fatos ainda mais indiscutíveis do que o inferno na época de Dante. Mas esses elementos são todos remotos e etéreos diante do fato próximo e sensível do anseio de liberdade ou sedação de uma bebida ou um cigarro aqui e agora. Durante o livro, o autor vai tocar bastante nos temas de arte e religião, mostrando como não é apenas através de alucinógenos, através de drogas, que alguém conseguiria diminuir a potência desse filtro cerebral. Ele comenta sobre como objetos, quando retratados pela arte, conseguem então nos transportar para esse outro mundo. E como a autoflagelação e os períodos de jejum em ritos religiosos teriam o mesmo efeito, já que nesses casos o cérebro está perdendo a sua total capacidade, seja por uma questão de déficit de nutrientes ou por ter que lidar com diversos machucados e feridas pelo corpo que podem levar a infecções. E vale ressaltar que boa parte dessa discussão ela é toda embasada em experiências e viagens do próprio autor. E sobre isso, um detalhe que eu achei interessante é que esse livro ele só foi publicado cerca de 20 anos depois de Admirável Mundo Novo, mostrando como o autor ele se aprofundou de fato no tema. E caso você não tenha assistido ainda a nossa resenha de Admirável Mundo Novo, fica aqui o meu convite. Bom, fica aqui então a minha resenha para As Portas da Percepção de Aldous Huxley. Curta, comente, se inscreva e ative as notificações para acompanhar os nossos próximos vídeos aqui no canal. Até lá!